Mensagem número 33, acalma-te, baseada numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26, onde Jesus diz: a Deus tudo é possível. E Emmanuel comenta: seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos à obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído, sem violência. Recorda-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então vejam, pessoal, que essa passagem, essa mensagem, aliás, ela se baseia numa passagem do Evangelho de Mateus, né? Onde, na verdade, Jesus está conversando com seus apóstolos. Eu até separei aqui esse trechinho para que a gente tenha uma compreensão mais ampla do que está sendo dito nesse trecho curtinho que Emmanuel citou do Evangelho, né? E nos versículos que antecedem essa passagem, onde Jesus diz que a Deus tudo é possível, ele está conversando com os seus discípulos, dizendo assim: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então vejam, pessoal, que Jesus coloca essa frase no contexto desse debate, né, que ele está, desse ensinamento que ele está dando aos seus discípulos, quando ele fala da dificuldade de os ricos entrarem no reino dos céus. O que Jesus quer dizer com essa passagem, né? Ele, na verdade, está falando que é mais fácil que o ser se torne apegado, né, aos seus recursos materiais quando ele os tem em abundância, né? E nós já falamos aqui várias vezes que muitas vezes o excesso de posses materiais absorve o nosso tempo de tal maneira que nos rouba todo aquele tempinho que a gente poderia ter para a prática espiritual, né? É por isso que Jesus está dizendo isso aqui para os seus discípulos. Só que, na continuidade desse diálogo, quando os discípulos perguntam: bom, então quem poderá salvar-se, né? Aí é que Jesus diz que a Deus tudo é possível. Ora, vamos lembrar que Jesus, em outra passagem, ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então, quando ele diz que a Deus tudo é possível, ele está dizendo que a todo aquele que trabalhar para se conectar com esse reino divino dentro de si, com esse Deus dentro de si, tudo é possível, independentemente de ser rico ou pobre, né? Tanto na ausência de bens materiais quanto na opulência de bens materiais, se nós estivermos conectados com a nossa natureza primordial, com a nossa essência divina, com o reino divino dentro de nós, tudo é possível, né? É exatamente isso que essa passagem aqui
do Evangelho de Mateus nos transmite, né? Que não há limites para o poder que temos de sobrepor obstáculos internos, externos e secretos, desde que estejamos conectados com essa fonte de lucidez, que é, no final das contas, a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira essência, né? É por isso que Emmanuel escolhe essa passagem para simbolizar ou para iniciar, né, a mensagem que ele quer nos transmitir com esse tema, com esse título do Acalma-te, né? Por que nós devemos nos acalmar? Porque se nós temos uma natureza tão poderosa dentro de nós, por que nos exasperarmos? Por que ficarmos ansiosos? Por que ficarmos preocupados? Temos uma natureza ilimitada, né, que, como o próprio nome diz, não há nada que possa detê-la, né? Não há nada que possa se opor ao seu poder, porque esse poder é divino, né? Esse poder é a própria herança divina dentro de nós, né? Essa essência divina é a semente que Deus plantou de si próprio dentro de cada um dos seres, inclusive de nós mesmos. Então, é por isso que Emmanuel escolhe essa passagem, né? A Deus tudo é possível, para dizer que nós devemos nos acalmar sempre, mantermos a calma sempre, não perdermos nunca a nossa paz interior, né? Inclusive, quando ele começa seu comentário, ele diz, seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera fazendo o melhor que possas, né? Isso é uma coisa que tem sido repetida em nossos evangelhos aqui o tempo todo, né? Fazer o melhor que possamos. Hoje nós temos um nível evolutivo determinado, né? Hoje nós somos seres que ainda estão distantes da iluminação. Temos pontos luminosos e temos pontos obscuros, né? Agora, o que Emmanuel está nos dizendo? Que quando estivermos perturbados por nossas próprias emoções negativas, por nossos próprios sentimentos inferiores, devemos buscar dentro de nós, respirarmos e buscar dentro de nós essa calma que está sempre disponível, né? Esse reino divino que é sempre aquilo, na linguagem do Lama, né, que nós estamos estudando lá no texto Nascendo no Lótus, ele chama de lago, né? Nós temos esse lago divino dentro de nós, né? Nós temos essas águas plácidas, essas águas calmas, que podem, que são um repositório de energia luminosa, que estão incessantemente disponível para que nós lancemos mão dela. Agora, o que é preciso para que nós lancemos mão desses recursos? É que nós estejamos lúcidos, ou seja, em outras palavras, estar lúcido é não se deixar tomar por raiva, por apego, por carência, por inveja, por orgulho, né? Porque essas emoções perturbadoras, elas são como nuvens que encobrem essa nossa luminosidade interna e que, portanto, não nos permitem acessá-la, né? E Emmanuel comenta, na sequência do seu comentário, né, ele diz uma coisa muito interessante aqui no segundo parágrafo, quando ele fala que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. Ou seja, essa voz silenciosa, divina, que habita dentro de nós, nós só conseguimos ouvi-la quando nós estamos serenos. A serenidade é como se fosse um canal que abre esses portais que dão acesso a essa fonte de paz e de felicidade genuína que habita dentro de nós. Daí a importância da tranquilidade, da paz, né, da serenidade, para que nós possamos, de fato, avançar no caminho espiritual. E aí Emmanuel, na sequência, ele vai citar aí exemplos da natureza, né, nos quais nós deveríamos nos inspirar, né, quando ele diz assim, a terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas, e o fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Ou seja, ele está nos mostrando a terra, né, como um conjunto de forças tranquilas, porque como é que nós olhamos a terra, né? É só nós olharmos aqui as paisagens que nos cercam, né? Nós temos ali aquele solo, né, aquele chão, sempre disponível, né, para que nós caminhemos sobre ele, sempre disponível para que nós plantemos nosso alimento nele e ele faça brotar, né, os frutos dessa plantação para que a gente possa se alimentar. Ou seja, a terra está sempre ali serena, né, se oferecendo receptiva para a nossa ação
e para nos sustentar, né? Para que nós possamos sobreviver nessa nossa existência encarnada sobre o planeta e aproveitar essa existência para evoluir espiritualmente. E o fruto, né? O fruto que a gente colhe da árvore, Emmanuel fala aqui que ele é um ano inteiro de trabalho silencioso de uma árvore generosa, ou seja, a árvore não se impacientou em tempo nenhum, né? O fruto brotou pequenininho. Primeiro, a gente vê, por exemplo, uma mangueira, surge ali a flor, aquilo dura um tempo, dali a pouco aquela flor se transforma numa manguinha bem pequenininha, dali a pouco nós vamos olhando, ao passar dos dias, aquela manga vai crescendo, 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 se torna uma manga grande, adulta, mas ainda verde, aí passa mais um tempo, ela amadurece. Ou seja, a árvore, além de generosa, é paciente. Então, Emmanuel está nos dando esses exemplos para que nós nos inspiremos neles e tenhamos essa mesma paciência da terra e das árvores, para que possamos colher os frutos, né, das bênçãos divinas, né, que temos como acessar dentro de nós mesmos e ao nosso redor, né? Porque a natureza também é uma expressão de Deus, né? Já falamos isso aqui diversas vezes, né? A natureza é um espetáculo de beleza, né? Solange lembrou aí um dia, há pouco tempo atrás, né? A frase do Evangelho, né? Observai os pássaros no céu, né? A recomendação de Jesus. Por que ele fala para nós observarmos? Porque observando a natureza estaremos observando a própria divindade. Porque a natureza é a expressão da divindade. E nós, como elementos da natureza, somos expressão da divindade também. Só que nós ainda precisamos purificar nosso coração para que as nossas imperfeições não encubram né, essa divindade, né, esse diamante divino que habita em nosso interior, né? Por isso que Emmanuel vai nos alertar para o que nós não devemos fazer. Ele diz para nós não nos exasperarmos, porque senão não conseguiremos assimilar o plano de Deus. É óbvio, né? O indivíduo exasperado não pode jamais assimilar o plano de Deus, porque o plano de Deus ele se expressa na natureza. E a natureza nunca está exasperada, né? A natureza está sempre serena, tranquila, sempre em movimento. É interessante isso, né? A natureza não para, né? A gente, olhando a cada dia, vê que ela está em movimento permanente, mas é sempre um movimento harmonioso, é sempre um movimento sereno, é sempre um movimento tranquilo. Então, se nós nos exasperarmos, nós nos desarmonizamos com a natureza e, consequentemente, nos desarmonizamos com o próprio Criador dela, que é o próprio Deus, né? A mesma coisa aqui também Emmanuel diz com relação à gritaria, né? Se a gente se afeiçoa à gritaria, não podemos ouvir a voz, porque essa voz divina, ela é muito sutil, né? A gritaria, né, o barulho que hoje é muito comum nas nossas grandes cidades, né? Muito barulho, muita buzina, muito motor de carro, trem, avião, que não nos permite ouvir essa voz tranquila que muitas vezes quando a gente vai para um lugar mais sereno, né, no meio da natureza, a gente percebe que a nossa mente muda, né? Muda por quê? Porque o silêncio permite que a gente se conecte com essa voz. A gente sai da gritaria, né? E entrando no silêncio, a gente pode ouvir essa voz de sabedoria que está o tempo todo presente, mesmo nos grandes centros urbanos. Só que nos grandes centros urbanos o barulho, né, o movimento, a pressa, não nos permitem captar essa voz, né? E aí Emmanuel vai nos dizer que se nós, então, conseguirmos silenciar e não nos exasperarmos, aí basta que nos mantenhamos confiantes, né? Basta que nos mantenhamos tranquilos, né? Serenos, que de certo encontraremos, né? Essa harmonia, né? Nos conectaremos com essa harmonia e perceberemos que todo sofrimento é passageiro. E aí Emmanuel vai citar vários exemplos, né? Ele vai dizer que, por exemplo, os desesperados vão voltar a se harmonizar. Os doentes vão se curar, né? E os loucos voltarão à sanidade, né? E os ingratos, em algum momento, despertarão para agradecer a tudo aquilo que receberam. Ou seja, tudo é passageiro. O sofrimento também. Mais um motivo para nós nos acalmarmos, que é o tema da mensagem, né? Por que nos desesperarmos se sabemos que o sofrimento, a aflição e a dor
são passageiros, como todos os fenômenos desse mundo são passageiros, porque todos estão submetidos ao princípio da impermanência, né? E aí o mais interessante é que, ao mesmo tempo em que em que a dor, a aflição e o sofrimento estão submetidos à impermanência, Emmanuel também vai nos chamar a atenção que os princípios divinos, dos princípios divinos, das leis divinas, que a luz domine a treva. Isso é muito interessante, né? Porque se a gente está num quarto escuro, isso para analisar do ponto de vista físico, né? Que é análogo ao espiritual, né? Nós estamos num quarto escuro e a gente toca no interruptor, imediatamente a escuridão desaparece. Por quê? Porque a escuridão, a treva, ela não tem existência por si mesma. Ela é apenas ausência de luz, né? Da mesma forma, o sofrimento em nós, ele não tem essência, ele não tem solidez. Ele é apenas fruto da ausência de consciência. Se nós nos conscientizamos desse poder ilimitado que habita dentro de nós, e que lá no início da mensagem, né, Jesus diz que é um poder que tudo é possível para esse poder, se nós acessamos esse poder, nós imediatamente dissolvemos todo o sofrimento. E como é que a gente acessa esse poder? Despertando a nossa consciência, né? Vamos lembrar que iluminação em sânscrito, né, vem da raiz bodhi, né, bodhi, que é iluminar, despertar. Nós precisamos simplesmente acordar. Acordar. A nossa essência ela é compassiva, ela é luminosa, ela é uma fonte de felicidade genuína. Então, o sofrimento é apenas como se fosse assim um pesadelo pelo qual nós estamos passando, mas quando acordarmos, esse pesadelo se dissolverá e nós veremos que tudo aquilo era apenas criação da nossa mente ignorante, né? E aí Emmanuel vai concluir a sua mensagem nos dizendo para que nós não esqueçamos da palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o nosso próprio descanso. Olha o que Emmanuel nos diz, garantindo o nosso próprio descanso. Refugiemo-nos em Deus. Porque o único refúgio absoluto que temos é o refúgio em Deus. Agora, se nós lembramos que Deus está dentro de nós, olha que coisa maravilhosa. Não precisamos ir a lugar nenhum para nos refugiarmos em Deus. Basta nos acerenarmos, nos acalmarmos, que é o tema da nossa mensagem, que esse Deus interior se manifestará sobre a forma de tranquilidade, sobre a forma de serenidade, sobre a forma de alegria, de êxtase, que está incessantemente disponível dentro de nós, aguardando apenas que nós despertemos para a sua existência, para nos nutrir com essa felicidade genuína que nós tanto procuramos e que tanto desejamos encontrar.